Pessoal, vamos começar então. Por que, na opinião dos colegas, existe, em todas as entrevistas, já falei muito disso, todas as entrevistas que a gente dá, as aulas que nós ministramos, existe ainda, principalmente nas entrevistas ao vivo, em programas do agronegócio, nas rádios Brasil afora, onde a gente está dando entrevista, principalmente a galera que não entende muito, mas é a dúvida de muitos amigos, muitos colegas aí, o porquê desse protecionismo, por que algumas coisas no agronegócio não pode, ou seja, existe essa proteção da legislação, e no crédito comum pode, né? Ou seja, por que quando é produtor, por que quando é agronegócio, existe uma legislação diferente? É disso que nós vamos falar hoje. Queridos, preste bem atenção para você ir formando o teu drive de defensor de produtor rural. Preste bem atenção. O que a gente, como advogado do produtor, tem que ter em mente para começar a defesa do produtor rural, raciocínio de uma boa defesa do produtor rural, o porquê que ele está naquela situação, o porquê que a legislação traz uma proteção diferenciada para o produtor rural. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Galera, então, por que essa proteção do Manual de Crédito Rural aos produtores rurais? Produtor rural, querido, ele é um empreendedor do campo, ok? Mas nós vamos, antes do produtor rural, falar da segurança alimentar de uma nação. Uma nação, para ser próspera e para crescer, para abundar, ela precisa de uma segurança alimentar. Precisa produzir. Precisa, pelo menos, produzir para aquelas pessoas, produzir para sustentar o seu número de habitantes. Então, nós partimos daí para começar o nosso estudo do Manual de Crédito Rural e dessa legislação. Aí vamos para o produtor rural. Enquanto empresário normal tem a sua empresa no seu imóvel, né, existe ali várias pessoas passando muitas vezes na rua, entrando no seu estabelecimento, fazendo compras e tudo mais. Produtor rural é totalmente diferente. O comércio dele, a produção dele, é uma produção feita, o seu ciclo produtivo, vocês têm que entender. Boa noite, Mônica. Você tem que entender que o ciclo produtivo do produtor rural é feito totalmente a céu aberto. Então, o produtor, ele se endivida no banco para pegar sua semente, seu insumo, para fazer todo esse processo, né? E plantar. Olá, doutor Odara, já estou aceitando você aqui. Então, assim, é um ciclo feito totalmente a céu aberto. Olá, doutora Odara, que satisfação recebê-la. Fazer live sem minha companhia, Tinha certeza que você não ia me abandonar. Não, graças a Deus. Eu também estava. Saudade de fazer live contigo. Oi, pessoal, boa noite. Tamo junto, né, amiga querida? Esse tema aí, óbvio. É um tema... Rogério? Galera, tá a todo vapor, amiga. Todo vapor. Amazônia do Agro, boa noite. Aí. Muito obrigada. Esse Marcão, uma figura, hein? Essa gurizada é engraçada, né? É boa isso noite, aí. Gente. Cheguei aqui porque o tema é muito bacana. Querem ver nós dois juntos. Viu, Rogério? Eles gostam da gente junto. Isso é benção, hein? Eles não gostam assim, só o Odara, só o Rogério. Eles gostam da gente junto. Porque que um bom. Completa o outro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Saudade de vocês aí. Já estou começando a arrumar as malas para voltar. Gente, você imagina o que vai ser essa La Casa do Crédito Rural, amiga? Não, eu só imagino assim, ó, nós vamos tomar muito chimarrão, muito guaraná cerebral, aí muito energético, porque serão 3 turnos por dia, gente, intenso. De manhã, à tarde e à noite, queridos. Estou sentindo falta de vocês. Não, mas amanhã a gente tem encontro marcado de novo. Exatamente. Então, serão 3 turnos intensos aí por dia. No 12, Marcão. Será que eles vão aguentar, Rogério? Tem que aguentar, né, amiga? Tem que aguentar, não é só querer, né?
Tem que saber para que veio, não é assim? Galera do YouTube, tamo junto. A gente está sempre no ritmo aí, começa cedo e termina bem tarde. Exatamente. Mas então nós estaremos junto com, vou levar estoque de Guaraná e energético, exatamente, gente. Nós precisamos estar atento a todos os detalhes aí que vão ser passados. Hoje mesmo nós estávamos discutindo, né, Rogério, quais serão os prazos que os alunos farão do nosso lado. E quem fará os prazos abertos, prazos reais do escritório, vão ser vocês. Galera, hoje tinha só 42, tá? Orientando. O negócio é para ser assim, ó, tratamento choque mesmo. Galera, fiquem tranquilos que hoje tinha só 42 para cada célula, tá? Tranquilo, nós somos em 3 células, então tinha um pouco mais de quase 140 prazos para hoje. Então vai ter prazo de todo jeito para vocês ajudar a gente a cumprir aí, beleza? Tá tudo certo. De tanto que eu gosto de vocês, prestem bem atenção. A galera que for chegando em Foz do Iguaçu, eu já providenciei para que eu, pessoalmente, mais um abençoado lá do grupo, Rogério Augusto Silva Advogados, nós vamos buscar vocês em Foz do Iguaçu, tá, gente? Eu acho que o Paulo já falou isso para vocês, então vai ser uma honra aqui, Mané Uber, nada. Nós vamos para lá buscar a galera, trazer para Cascavel, largar vocês certinho no hotel. Eu só não vou buscar o Marcão, porque não deu certo, senão ia buscar o Marcão lá em Rondonópolis essa semana. Exato. Né, Marcão? E eu vou estar lá também em Foz, esperando eles chegarem, né, Rogério, para ninguém insistir. Vamos tudo junto. E tudo junto. Nós já vamos de Foz a Cascavel, suando um crédito aí. Sexta-feira eu tô aí. Preparando aí os coraçãozinhos aí. O Rogério, ele faz isso. Fazer seguro de vida. Ó, mentira essas coisas, dona Cibé. Você vai poder ver que aqui é piloto, mas é daqueles bons, sossegado. Tá tudo tranquilo. Vai 2 carros, né? Vai ter que 2 carros. Os que forem comigo, eu vou levar capacete extra, cinto de 4 pontos, tá tudo certo. Tem uma gaiola dentro da caminhonete, tá tudo certo. Tá tudo certinho. Não. Quem é outro motorista? Deixa eu avaliar qual carro que eu vou. Vai ser o Jefão com a caminhonete dele, tá tudo certo. Tá. Acho que eu não sei o que é pior, porque eu nunca andei com o Jefão. Não, Jefão mandei tirar umas 4 marchas da caminhonete dele, vai só primeiro, segundo, terceiro, então vai ser bem devagarinho. É verdade, doutor, eu perdi a caminhonete. Verdade, Sibeli, você vai chegar em Foz, a gente vai buscar você, tá? Pensei que o Paulo tinha passado isso aí para vocês, então não se preocupe, tá? Com Uber, com nada, a gente vai estar... O máximo que você vai ter que esperar um pouco lá, porque a gente vai... Tem alguns que vão chegar um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, então a gente vai tentar sair, trazer todos lá de Foz do Iguaçu para que vocês não se preocupem com isso. Beleza, gente? Assim, ó, que já começa o teste na vila de Foz a Cascavel. Aqueles que não chorarem estão prontos para advogar para os colonos. Se chorar, já vai ser eliminado já. Rogério. Os alunos vão na caminhonete com o Rogério. E eu e a Ju vamos lá com o Jefão. Tá certo, gente. Eu quero ver a cara deles a hora que a gente chegar na frente do hotel. Vão dormir só às 5 da manhã. Vão dormir só às 5 da manhã, gente. Que nada, gente. Vem de boa. Só de boa. É que a gente, desculpa a gente desviar um pouquinho do tema, mas é que a gente está tão ansioso para que semana que vem chegue. Hoje eu estava conversando com a Ju, com o Rogério, a hora que eu te mandei aqueles áudios ali, programando algumas coisas, assim, extras, né? E a Ju, eu já queria estar lá, eu já quero participar de uma, eu quero conhecer todo mundo. E eu digo, tu aguenta teu coração, porque quando tu estiver lá, a coisa vai ser suada. Com certeza. E vai ser muito bom conhecer a Ju, já que a gente não conhece ela ainda, só por Instagram, só por alguns videozinhos que ela faz ali nas postagens do Instagram, então vai ser muito legal ter a Ju aqui conosco. Show de bola, tamo junto. Gente, mas tá tudo certo, tá? Quem não chorar na viagem tá apto já vai para semifinal. É isso. Beleza? Aí.
E os capacetes que eu tenho aqui é tudo bom, tudo shoei, andando de moto com eles, tá tudo certo. Isso mesmo. E o pessoal tem... Deu problema aqui com a doutora Odara, mas vamos seguindo. Então, gente, eu estava falando para você... Oi, filha. Eu estava falando para você... Olha lá, doutora Odara. É tia Dara. Gente, o que eu estava falando, então, antes da doutora entrar, é que a gente precisa, como advogado e produtor, entender o processo como é. O produtor, lembrar que o ciclo produtivo dele, o ciclo empreendedor dele, como ele ganha dinheiro, como ele faz dinheiro, na verdade, o produtor, um ciclo totalmente a céu aberto. Ele não programa chuva, não programa o sol, não programa o preço depois disso, não programa algumas crises mundiais. Então, assim, por isso, nós temos que se socorrer sempre do Manual de Crédito Rural e as demais legislações, pelo simples fato desse ciclo produtivo dele ser feito a céu aberto. Ele se endivida, planta, esperando colher, para correr no banco, fazer o pagamento da sua dívida. Sempre que nesse ciclo produtivo ocorre qualquer tipo de problema que não dependa diretamente da culpa, do dolo, alguma coisa referente particularmente do produtor, ele tem direito a prorrogar a sua dívida pelo prazo que ele necessite. Então, assim, nós vamos falar aqui nessa noite rapidamente, porque já estamos aí com 23 minutos de live, na Lei Mal do Crédito Rural. Né? A gente consegue identificar muito isso, né, amiga? Exato. A confusão que muitos colegas fazem, na minha última live eu compartilhei daquele caso que nós estamos atendendo lá do Mato Grosso, do colega que pegou a defesa de uma família para fazer e fez toda a argumentação dessa defesa, toda ela pautada no crédito comum. Fez assim, a melhor argumentação que o colega usou, gente, isso nós vamos bater sempre para vocês sonharem com isso, eu quero que vocês sonhem com isso. A melhor argumentação que ele conseguiu, porque você imagina uma cédula rural, onde os juros dobraram, mas ainda ficou dentro dos 12,75, mas o plano SAF era 6 e alguma coisa, então dobrou o juro, né? Mas ele bateu a melhor argumentação dele com a não juntada do contrato original. Amiga, então, totalmente foi definido completamente. Exatamente. Então, Adriano, imagina. E outra, além de ele não ajudar em nada o produtor, ele agravou a situação do produtor, porque 4 ou 6 meses, mais ou menos, durou o trâmite desse embargo dele. Foi muito rápido na comarca e foi julgado totalmente improcedente os embargos. E ainda mais 10% de sucumbência num processo, era R$1.017.000. Então, o advogado da outra parte já levou, sem conto, 10% de honorário de sucumbência. Então, conservou a mesma dívida para o produtor, e mais R$100.000 na garupa dele, de honorários para o advogado. Ou seja, aumentou o prejuízo econômico do produtor rural. Então, assim, queridos, aquilo, a gente cai naquilo que a gente sempre fala aqui. Você tem sabedoria, você tem que transformar, você tem conhecimento, você tem que transformar isso em sabedoria, que é a aplicação exata, na medida certa do seu conhecimento, para reverter uma situação de endividamento de uma família. Quer dizer, essa família nós havíamos atendido em setembro, não fechou conosco por questões de valores. Esse escritório fez, esse colega fez menos da metade do que a gente cobrou para fazer, ou cobraria para fazer todas essas defesas. Por quê? Porque não existe laudo nenhum, porque não existe perícia nenhuma, não existe pesquisa administrativa nenhuma, não existe nada a respeito disso. Então, assim, a chance de você conseguir ajudar é zero, e a chance de você piorar a situação é 100%. Então, olha aqui que o colega colocou, Rogério, viu uma execução grande aqui do Triângulo Mineiro, que a defesa usou apenas o CDC como fundamento, então, eu acredito que lá dos embargos, né? E, gente, já que o Rogério entrou nesse tema aí, que é recorrente, infelizmente, e sendo ele recorrente, é por isso que nós divulgamos o nosso curso de execuções rurais na prática, para que isso deixe de ser recorrente, para que vocês todos tenham acesso ao mesmo conhecimento
que hoje o conhecimento está divulgado, propagado aí nas redes sociais, propagado no Google, mas apenas selecionar a fonte do conhecimento. Então, aqui vocês têm 2 advogados que são atuantes, que apresentam resultados concretos do trabalho, que, de fato, nós exercemos essa advocacia do crédito rural há muitos anos. Não é uma advocacia do crédito rural acadêmica, meramente acadêmica, que só se conhece a teoria, é aquela advocacia do crédito rural que se enfrenta os problemas reais do dia a dia, e é isso que a gente passa. Hoje, só para vocês terem ideia, nós estávamos fazendo uma revisional aí, Rogério, de uma operação renegociada, que tinha em seu bojo aí mais outras 9 operações que foram incluídas numa única cédula de crédito bancário. Dessas 9 operações, 8 eram de natureza de crédito rural e uma operação era de natureza distinta. Então, originou aquela cédula. Aquela cédula se tornou impagável. Só que aquela cédula tinha algumas ilegalidades, por óbvio, né? Não existe cédula sem ilegalidades, até me apresentem uma, eu ficaria muito feliz em ver. Mas... Vou fazer um quadro dela. Aquela cédula, ela manteve uma taxa de juros remuneratórios mediana para o crédito rural. O que é uma taxa de juros remuneratório mediana? O que ela fez? Ela pegou as operações que foram incluídas, reunidas naquela cédula de crédito bancário e fez uma média da taxa de juros remuneratório das operações de crédito rural. Ok. Essa média chegou a uma taxa final lá de 7,38. E essa foi a taxa usada na cédula de crédito rural. Só que na data que ele firmou aquela cédula de crédito bancário, a taxa prevista para as operações de crédito rural, para o médio produtor rural, era de 6%. Então, qual foi o nosso dilema hoje à tarde aqui? Nós vamos brigar pelos 6%, ou nós vamos manter a 7,38 e brigar pelos outros encargos, que esses sim estavam extremamente abusivos, extremamente ilegais. Então, pensando em evitar uma eventual sucumbência para o produtor rural, e sim apresentar uma economia para ele, apresentar resultados efetivos, nós resolvemos, então, trabalhar em cima da taxa de 7,38. Foi uma decisão fácil? Não foi. Mas ela é muito melhor do que o pessoal busca aí, que é 12% ao ano. Eu mantive a 7,38. Não vamos discutir os juros remuneratórios, vamos discutir apenas os demais encargos que lá estão abusivos naquela cédula de crédito bancário. Então, por quê? Porque aquela média foi uma média favorável ao produtor. Porque essa renegociação foi feita em 2019, mas nós temos dentro dessa renegociação operações contraídas desde 2016. Então, em 2016, a taxa para o médio produtor rural era de 8,5. Então, por óbvio, nós vamos conseguir, se afastar os demais encargos, né? E vão ser afastados, porque nós vamos fazer uma prova bem robusta, apresentar um laudo muito bem preparado. Nós vamos apresentar, então, a economia financeira para o produtor rural. Esse produtor rural, Rogério, pasme, mas ele vendeu a sua propriedade para quitar o débito. Que é uma situação mais humilhante, mais degradante para o homem do campo, que é... O que mais acontece, né, amigo? Eu não quero ficar devendo. Então, ele aceitou pechinchar a sua propriedade para alguém que pagou 70% do valor, 60% do valor dela, não foi 70%, foi 60% do valor dela, ao invés de perder aquela propriedade porque ela estava garantida em alienação fiduciária. O medo de perder... Ou seja, o tempo dele acabou. Exatamente. Ele quitou a dívida, foi o que eu disse para ele, o senhor quitou a dívida. O senhor não tem mais dívida, mas o senhor não tem mais fonte de renda. E agora? O cliente meu do MS fez isso e foi trabalhar para o cara que comprou a fazenda dele, arrendando a própria fazenda.
Uma situação assim que eu compartilhei com os nossos alunos aí, um juro que do pedido do contrato original de 2,75, um Pronaf. Deixa eu antes de tu começar, Rogério, deixa eu só responder aqui o André, que ele perguntou, mas no crédito rural não existe média de mercado. Não. André, essa questão de limitar os juros à taxa média do mercado são para operações distintas de operações de crédito rural. Aqui sim, a gente fez a média das operações de crédito rural e foi essa média que foi, então, incluída lá naquela cédula de crédito bancário, tá? Foi muito aproximado a isso. Eu não creio que o banco tenha feito essa média das operações de crédito rural, porque ele tinha uma operação lá que distinta, que de outra natureza, que não era de crédito rural, que por si só elevaria muito o valor dos juros remuneratórios. Eu acho que o banco quis acobertar, criar um manto em cima dos outros encargos que foram adicionados, simplesmente mostrando para o produtor, não, você vai fazer essa renegociação tem um juro remuneratório de 7,38%, nem o crédito rural, dependendo da linha, não te fornece esses juros remuneratórios. E o produtor rural achou que estava contratando a 7,38% apenas, mas estava contratando, na verdade, um monte de outras coisas agregadas. Mas não se fala em taxa média para operações de crédito rural. Dentre elas, a alienação fiduciária também, né, amigo? Com certeza. Dentre elas, o gravame da alienação fiduciária, Rogério, e que aí puxa aí o link do nosso tema da noite, que são aquelas operações fora do crédito rural e que se vê muito alienação fiduciária, se vê muito aí, a gente trabalha muito com dívidas decorrentes de CPR, dívidas decorrentes de contrato de compra e venda, de insumos, de barter, de compra e venda de grãos, e aí essas operações saem fora do crédito oficial. E aí, qual é a legislação que protege o produtor rural nessas operações? Será que a legislação lá do crédito rural valida para essas operações? Será que o produtor rural teria, nessas operações fora do âmbito do crédito rural, a mesma proteção e o mesmo direito à prorrogação do crédito? Sem sombra de dúvidas, gente. Sem sombra de dúvidas. Tanto é que vem agora a cédula imobiliária rural para incluir aí nos nossos rolos de títulos que vão operar com crédito rural. Essa figura aí já existente no nosso ordenamento, muito bem lembrado pelo nosso colega Marcos na live de ontem, nós falamos sobre isso, Rogério, e o Marcos lembrou muito bem, essa figura já existia no ordenamento jurídico há muito tempo e é amplamente utilizada aí no mercado imobiliário, só que hoje ela recebeu esse nome de cédula imobiliária rural, haja vista a natureza jurídica da garantia da operação, a natureza jurídica da garantia daquela operação. Qual é essa garantia? É o patrimônio em afetação, gente. A patrimônio em afetação rural. E como isso se opera? Isso se opera em total desrespeito ao homem do campo. Tem um lado que é bom. Tem um lado que é bom de tudo isso. Porque hoje em dia o produtor rural ele pode segregar parte do seu patrimônio para incluir, então, num novo regime jurídico, que é esse regime de patrimônio em afetação. Apesar daquele patrimônio continuar no nome do produtor rural, ele tem um dispositivo à parte. Ele vai servir para o quê? Para servir de garantias em operações contratadas através da cédula imobiliária rural e através de CPR, no qual eu comprometo aquela parte do meu patrimônio ou totalidade de uma matrícula. Aí faz a distinção aí que o pessoal tem muita dúvida. Ele vai dar todo o patrimônio em afetação? Não, gente. Ele pode segregar parte do patrimônio dele para dispor em afetação. Como dispor em afetação? Eu vou levar aquelas matrículas lá para o registro de imóvel e vou criar um registro daquilo. Eu não vou abrir uma nova matrícula.
eu não vou transferir a propriedade do meu imóvel de imediato, não. Eu só vou separar parte do meu patrimônio para patrimônio em afetação. E isso aí só vai ter algum gravame sobre aquele patrimônio em afetação quando, de fato, eu constituir, então, uma cédula imobiliária rural ou eu constituir uma CPR em que eu tenha por objeto esse patrimônio de afetação com garantia dessas operações. E aí? Não paga essa dívida. O produtor teve uma estiagem gigante. Todo mundo fala que eu falo muito estiagem, mas aqui é o fato desse ano foi estiagem. Ano passado, nós tivemos um problema de enchente, gente. Então, esse ano eu vou falar de estiagem. Ano que vem, eu não sei do que eu vou falar. Tá. Mas esse ano nós tivemos uma estiagem gigantesca aqui no sul do país. Extremamente severa. Em parte de Minas, em parte do interior de São Paulo, tudo foi afetado por essa estiagem. O produtor teve isso. Isso comprometeu a sua capacidade real de pagamento. Poderá o produtor se validar do direito à prorrogação, haja vista que sua renda foi comprometida em razão das perdas? Respondam. Aquela cédula imobiliária rural poderá, então, ser objeto de uma ação mandamental futura? Agora eu quero ver, galera, se vocês estão estudando mesmo, estão lendo. Lá, galera. Pode sim, gente. Vou responder, porque o tempo está acabando, né? O pessoal quer resposta. Poderá sim o produtor, se o objeto daquela cédula imobiliária rural for, então, operações decorrentes de crédito rural. Ou operações em que houve a destinação total do recurso para a atividade produtiva. E aí que é a cereja do bolo. Porque o nome da operação não importa. Lembra que eu sempre falo. Porque é uma CIR, cédula imobiliária rural. Ah, Eudara, só porque é CIR vai ser operação de crédito rural. Não, gente, é CIR porque o patrimônio que é dado em garantia é um patrimônio rural. É só por isso que tem esse nome. Cédulas imobiliárias já existiam, tá? Agora nós temos cédulas imobiliárias rurais. E por que esse nome? Ah, porque é operação de crédito rural, não. Uma cédula imobiliária rural serve, então, para constituir inúmeros tipos de operações, não só operações de crédito rural, mas também operações de crédito rural. Pode o banco, se valendo disso, dizer o quê? Ah, não vou dizer que é crédito rural, vou te emprestar o dinheiro mesmo sabendo que a destinação daquele recurso foi na sua totalidade para a atividade produtiva. Cabe a nós, advogados do crédito rural, comprovar a vinculação. Essa habilidade de comprovar. E, então, ingressar com uma ação mandamental do direito do produtor rural a prorrogação das operações de crédito rural e, assim, evitando a transferência daquele patrimônio que foi dado, não só uma obrigação decorrente de pagamento em dinheiro, mas assim também com uma obrigação de transferência imediata do imóvel para aquele credor. Então, gente, esse é um resumo rápido, né, Rogério? Eu te interrompi, mas aqui eu fico... Tu sabe que no raciocínio ele vai lá na Lua, ele volta da Lua, ele vai para Marte, volta de Marte. Sem contar que a CPR também pode ser usada pelo produtor para afetação do seu patrimônio. Exato, Marcos. Tanto a cédula de imóvel rural quanto a CPR, tá? E a CPR, gente, ela pode ser usada. A cédula imobiliária rural, ela é uma promessa de pagamento em dinheiro. E a CPR é uma promessa de pagamento em produto. Quando ela preencher os requisitos do artigo 16 da nova lei do agro aí, 13.986, se eu não me engano, ela vai ter os mesmos requisitos, aí vai preencher exatamente tudo, vai ser, então, feita a transferência do imóvel dado em garantia, em patrimônio de afetação, junto àquela CPR, mas aquela CPR, ela tem as garantias ali, eu posso me utilizar dos mesmos
das mesmas prerrogativas de uma prorrogação de crédito rural? Olha, pode um produtor emitir uma CIR como uma garantia global e vincular vários títulos a essa CIR? Então, o que a legislação ali fala? Pode, então, ter avalista, pode ter garantias de terceiros, não precisa necessariamente, vai ter o patrimônio em afetação como garantia, mas você pode ter outras garantias atreladas àquela cédula imobiliária rural. Então, quanto mais extorsão houver, que esse é o nome, né? E o interesse, o risco que o produtor representar para aquele fornecedor de crédito, mais garantias ele vai exigir. Então, eu vejo essa modalidade do crédito extraoficial aí, crédito oficial, porque ele vai utilizar junto às instituições financeiras, mas crédito extraoficial, por quê? Mesmo que seja dentro de uma instituição credenciada lá e vinculada ao Sistema Nacional de Crédito Rural, o banco pode dizer que você se utilizou de um crédito de uma outra modalidade, que não crédito rural. Então, ele vai dizer que é crédito extraoficial. Mas o que vai dizer se de fato é ou não crédito oficial é o quê? A destinação, gente. Então, gente, eu estava analisando toda essa sistemática da nova lei do agro, e eu sei que é importante a gente analisar isso não só no presente, mas nos nossos escritórios daqui para frente. Inclusive, gente, ao invés de execuções daqui um curto espaço de tempo. Primeiro, a avaliação desses imóveis dados em afetação, a maioria deles são mais ou menos 50% do que vale. Ou seja, aquela desculpa esfarrapada do produtor ter que oferecer sua parte, porque antes ficava totalmente alienado à propriedade, já vai cair por terra na avaliação, porque a maioria das avaliações que a gente se depara usando, são poucas até agora em afetação, são 50% do que vale, ou seja, acaba pegando grande parte do patrimônio mesmo assim. Ou seja, o Instituto da Recuperação Extrajudicial, judicial, conforme o caso, que a duras penas estava sendo levado em consideração nos tribunais superiores, cai por terra porque no momento que é constituído o patrimônio rural de afetação, não há mais comunicação, não faz mais parte do acervo de patrimônio do produtor. Está no nome do produtor, mas não é mais dele. Exatamente. Então, não participa da recuperação judicial, ou seja, extrajudicial, judicial, conforme o caso. Então, queridos, assim, a sistemática que nós vamos ver daqui para frente é o produtor chegando não mais com mandados executivos do teu escritório, ou não te ligando pela visita do oficial de justiça, entregando mandado de execução, e sim, já com a notificação do cartório dos 15 dias corridos de transferência do imóvel, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, toda essa sistemática que nós temos no escritório hoje, que tem aquele tempo, por mais que você pegue o produtor numa situação de emergência, na maioria que nós pegamos hoje, ainda é a hipoteca, ainda é a execução, ainda faz qual seria o melhor método de avaliação de imóvel, o valor do mercado, lembrando que o valor... Fabiano, é o seguinte, que no momento da contratação disso... Para fins de garantia é o valor, né? Exato, é o valor do imóvel, sempre. Exato. Né? Hoje o que leva em consideração é isso. Só que no momento da tomada do crédito, Fabiano, o produtor não tem escolha. Quem faz essa avaliação de mercado é possivelmente um cara que recebe do banco para fazer, e o cara já tem mais ou menos o padrãozão do banco, já leva em consideração, não é obrigado nem notificar, veja o tamanho do absurdo. Verdade. Exato. Vai vendo aí. É pior que a alienação fiduciária. É o instituto que o próprio Instituto do Crédito Rural não admitiu, foi a alienação fiduciária vinculada às cédulas de crédito rural, mas agora a gente está admitindo um instituto muito pior, que pode ser vinculado a cédula imobiliária rural. E essa cédula imobiliária rural pode, então, vincular operações de crédito rural. Gente, eu quero só ver nós estamos trazendo tudo que foi dito anteriormente.
É Então, assim, óbvio que nós vamos brigar por isso, que é com óbvio. certeza nós vamos entrar com algumas Independente do título, independente do nome da garantia, é uma operação de crédito rural e deve ser resguardado o direito do produtor rural. Exatamente. Então, gente, é o seguinte, não vai mais ser... Hoje, para você ter uma ideia, já é difícil? É difícil. Mas esse negócio de hoje que está acontecendo, que nós estamos advogando, estamos ensinando tudo que nós sabemos para você, causa de liminares. Isso aí, Juliana. Então, assim, tem juízes que vão observar a lei, está dentro dos parâmetros da lei, ocorreu ou não a notificação, cara, não está nem aí para tudo isso. Entendeu? Muitas vezes a gente vai ter que se socorrer nos tribunais superiores, vamos ter que desenvolver algumas teses, talvez uma ação direta de condicionalidade, alguma coisa nesse sentido a gente vai ter que fazer e fazer logo. Porque ainda eles não estão implementando diretamente isso, de medo, porque ainda não houve decisões dos tribunais superiores sobre essa lei absurda, caótica, que foi aprovada. Para beneficiar o produtor rural. Na verdade, as nossas ações mandamentais serão muito mais objetos nessas operações vinculadas à cédula de imóveis rurais, elas serão muito mais utilizadas aí e para tentar formar uma jurisprudência acerca ou não da natureza do crédito que está vinculado àquela cédula da imobiliária rural, tá? E principalmente, quando eu dou o meu patrimônio, que é um patrimônio rural, em garantia, ele é para quê? Para fomentar, então, levantar recursos para dentro da minha fazenda, levantar recursos para investir na fazenda. Então, gente, é óbvio, não tem lógica. Então, nós vamos criar uma nova jurisprudência com a enxurrada de ações mandamentais. E isso aí a gente vai provocar tribunais de inúmeros estados com o objetivo de, posteriormente, então, promover um indicador aí para uma ação direta da inconstitucionalidade, quem sabe aí um instituto aí que a gente venha constituir em defesa do produtor rural, possa então promover essa ação direta da inconstitucionalidade ou pelo menos demonstrar indicadores de que tem fundamentos para uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas é nós, advogados, que vamos promover essa mudança, que vamos promover a criação dessa jurisprudência lá nos tribunais dos estados, assim como, quem sabe, um dia chegar lá no STJ e tenhamos no STJ uma decisão favorável. Creio eu que com a formação que está atualmente não teremos. Mas, né, tudo muda. Gente, até que chegue no STJ já não seremos os mesmos, né? Alguns terão morrido, outros serão substituídos. Então, gente, a nossa luta sempre continua. A nossa luta é pelo produtor rural, é pela justiça, pelo agro. E a gente viu que não faria isso mais sozinho. Sozinho, eu, Rogério, Lucas, Juliano, ninguém consegue promover e criar jurisprudência. Nós precisamos de todos vocês debatendo, discutindo e batendo na mesma tecla para então que a gente crie uma jurisprudência favorável para o homem do campo. Porque a legislação, a cada dia que passa, vai restringir muito mais o acesso desse homem ao campo, o acesso desse homem ao crédito e também restringir os seus direitos. Mas quando o agro não era o agro que é hoje, ele deu o quê? Todos os subsídios para o produtor rural. Por ele que foi que alavancou o Brasil nesse ponto que ele está hoje, o maior produtor do mundo. Até agora que ele já está assim, vamos retirar o direito do produtor, vamos tirar tudo. Vamos vincular um monte de garantias, operações, para dar certeza de liquidez, de pagamento, para quem? O credor. Ué, mas não foi o credor que tornou o Brasil o que ele é hoje. Foi o produtor. Então, gente, vamos refletir nesse sentido. Quando alguém diz para vocês algo contrário, fica vermelha de braba, briga mesmo, aponta dedo na cara e defende aquilo que tu acredita. Exatamente. Querido, a advocacia não é para covardes, tá? Então, assim, procura se especializar, ler essa MP do agro, não começaram ainda
todos esses contratos de acordo com a legislação serem assinados, mas você imagina se o produtor rural, diante de um cenário extremamente para operadores do direito que conhecem da legislação, ficava até mais tranquilo de você operar a defesa do produtor, mas agora, queridos, é uma situação extremamente difícil. A alienação fiduciária virou uma regra, ok? Vários benefícios que o produtor tinha, essa vedação da alienação pelo manual de crédito, possivelmente nós vamos bater para que ela prevaleça em cima da lei especial, mas isso vai ser um pouco complicado. E se não houver uma mudança dessa legislação nos tribunais, a bancada ruralista, juntamente com grandes escritórios da advocacia, foi uma das que mais deu referenda a essa porcaria que foi aprovada. Paz, meus colegas. Nós advogamos para produtores aqui. Então, assim, hoje, o produtor, que já não tinha muito amparo com vários direitos, você imagina, o cara vai estar assinando ali com essa cédula imobiliária aí, essa CIR, né, vai estar entregando praticamente metade da sua fazenda para o banco mesmo. Olha a confusão, para o cara entender todo esse cenário. Alguém já procurou vocês? Ainda não, Juliana. Mas veja bem, a gente está desenvolvendo algumas teses aí a respeito disso, mas assim, o patrimônio fica no nome dele, mas não é mais dele. Ele é um patrimônio segregado. Exatamente. E assim, fica ali uma poupança vinculada, é uma conta vinculada. Por exemplo, você vai fazer um financiamento de 300 mil no banco, mas você tem que deixar vinculado 300 mil no banco para ter uma taxa. É assim que funciona, para você ter ideia. Então, como é que... Inadimplido o valor, independente da justificativa, ou seja, não paga o valor que você deve vinculado àquela cédula imobiliária rural, de imediato o credor pode ir lá buscar a transferência daquele patrimônio para a sua propriedade e então promover em um leilão público. Gente... Você imagina, gente... muitas situações... Independente da notificação, como bem lembrou o Marcos anteriormente aí. Independente de notificação. Muitas questões nós resolvíamos simplesmente num dossiê em que, nos comitês de renegociação, onde ameaçávamos entrar com uma recuperação judicial. O banco se partia de medo disso, acabava um acordo ou outro, já que não tinha mais, principalmente os retrabalhos. Hoje o banco, recuperação judicial para ele, o produtor já era. Num cenário estabelecido daqui 3, 4 anos, onde eu creio que isso aí, se caminharmos para isso aí, vai ser uma regra, queridos, só Jesus e nós, muito corajosos para defender o produtor em razão disso. Então, temos que estudar cada vez mais, né? Temos que defender algumas teses, por isso vamos ter um encontro, vamos ter o congresso do crédito rural ano que vem, onde vai ser uma das questões que nós vamos debater. Nós vamos... com essas teses muito mais desenvolvidas, né? Porque, como diz aí a Juliana, alguém já procurou vocês com uma CIR. Juliana, você já viu uma CIR? Não, gente. Pouco se vê. Poucos estados estão, então, registrando esse novo regime jurídico de patrimônio em afetação para que depois possa, então, servir de garantia de uma cédula imobiliária rural. Então, primeiro, nós temos que ver o tal patrimônio rural em afetação. Esse a gente não vê. Esse a gente não viu. Para que, então, exista uma cédula imobiliária rural. A cédula imobiliária rural só tem esse nome, existe a cédula imobiliária, mas a cédula imobiliária rural só tem esse nome em razão da natureza jurídica da garantia. Se a gente não viu a garantia ainda viva, a gente não pode ver a cédula imobiliária rural. Então, deu para entender. O Marion estava perguntando se conseguem ler as perguntas, mas a pergunta dele não apareceu. Não, mas ele quer que a gente leia... Depois, tá. Ele quer que leia as perguntas feitas no Instagram aqui, em voz alta, para que ele possa ver. Mas ele disse que... Ele disse que já entendeu, então tá. Então, tá legal. Assim, Ju, aqui no nosso estado mesmo, né? A Ju aqui do Rio Grande do Sul também, ali perto da fronteira com o Uruguai. Ela e a Carla são minhas conterrâneas, querida, que a Carla está aqui, diz que fica com raiva, vermelha de raiva, que nem eu, quando fala no tema. Enfim,
A gente não viu o patrimônio em afetação ainda, essa nova estrutura jurídica ainda no seu formato como deveria ser. Então, se a gente não tem isso, a gente não tem a CIR na modalidade como ela foi constituída aí na nova lei do agro, a 13986. Mas alguns estados estão mais avançados que o Rio Grande do Sul? Sim, alguns estados estão avançando, já tem regulamentação pelos tribunais de justiça para que, então, os registros de imóveis comecem a operar com patrimônio, regime de patrimônio em afetação. Mas são poucos, gente. A gente não sabe ainda as consequências desse... do trabalho que a gente vai ter com essas cédulas imobiliárias rurais. A gente só está aqui especulando com vocês e criando teses para, então, defender o produtor rural. Essas teses serão muito mais desenvolvidas, com certeza, porque a gente vai falar muito disso, e isso vai ser objeto de muita ação fundamental, tenho certeza disso, mas essas teses nós só poderemos falar com mais robustez, com mais confiança sobre o tema daqui 2, 3 anos, então, que nós vamos estar discutindo alguma solução jurídica para as consequências desses novos instrumentos de crédito. Rogério, nós temos 1 minuto aí. Vamos salvar a live aqui, então. Salvar a live aí, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Eu espero que todos tenham gostado. Desejo a todos uma boa noite, para não me estender. Você rapidinho, Rogério. Contigo. Galera, um abraço para vocês. Deus abençoe. Tamo junto até depois do fim. Tá? E aí, só viaje conosco e assim comece a imaginar o que vai ser a La Casa do Crédito Rural semana que vem. Com esse bando de doido aqui, uma semana conosco. Nós vamos ficar tudo maluco em crédito rural aqui, vai ser muito bom, uma maluquice extraordinária. Tá? Podem esperar tudo de bom. Nós vamos entregar tudo que nós sabemos na prática. Vocês vão cumprir prazo conosco. Se der tudo certo, nós vamos fazer uma ou outra visita próximas aqui a produtores. Cumprir prazo. Marcar, mas o ideal vai ser cumprir esses prazos para você começar a viver a rotina do advogado do agronegócio, especialista na defesa de produtores rurais. E o ano que vem tem o Congresso de Crédito Rural, juntamente com o lançamento da Academia de Crédito Rural. Pode acreditar. Estamos juntos até depois do fim. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo a todos. Deus Boa abençoe. noite, pessoal do YouTube. Valeu. Boa noite, galera do YouTube. Até mais.